Ok. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Carne bovina perde força no mercado varejista de São Paulo. Produtores de milho devem ter uma margem apertada na safra 18-19. Os altos custos com frete, insumos e câmbio rebentou o cordão. É só para ver o áudio. Não, eu sei. Você falar no tom. No tom. Tom Cavalcante. Mas hoje eu vou fazer, passei o esmalte nele, sabe a cor de cada um. Sim. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Carne bovina perde força no mercado varejista de São Paulo. Produtores de milho devem ter uma margem apertada nesta safra 18-19. Altos custos com frete, insumos e o câmbio afetam o cultivo do grão. Novembro marcou as quedas dos preços do leite e a previsão para dezembro é de novas baixas nesse valor. O programa Agronegócio está começando. Os frigoríficos encontraram dificuldades para adquirir boiadas e fez os preços da arroba subirem em 5 das 32 regiões que são acompanhadas pela Scott Consultoria. A única queda foi no oeste de Santa Catarina, onde a média das escalas de abate estão confortáveis para a demanda atual, fato que abriu espaço para compras em valores abaixo da referência. Em São Paulo, por exemplo, o boi gordo está estável e as programações de abate atendem, em média, 6 dias. Com a diminuição da oferta de animais confinados, estão sendo ofertados lotes menores pela ponta vendedora. E no mercado atacadista de carne bovina, a referência ficou estável frente ao levantamento anterior. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, até a 4ª semana de novembro deste ano, o Brasil exportou 107 mil toneladas de carne bovina in natura. E se este ritmo continuar, o Brasil deverá chegar ao final do ano com quase 144 mil toneladas de carne bovina in natura no acumulado de novembro. Apesar do mercado externo absorver historicamente cerca de 20% da produção de carne bovina, esta ainda é uma importante via de escoamento e o aumento da exportação do produto pode colaborar com a maior precificação da carne no mercado interno. A Embraer entrega ao mercado 1.400 unidades do avião Ipanema, líder no segmento de aviação agrícola no Brasil, com 60% de participação no mercado, movida a etanol. A aeronave é a mais ágil e eficiente, o que garante maior produtividade. O Ipanema é usado principalmente na pulverização de fertilizantes e defensivos agrícolas, evitando perdas por amassamento na cultura e flexibilizando a operação. As principais culturas que têm demandado o avião são soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, banana, citros, eucalipto e café. Multitarefas, o avião também pode ser utilizado para espalhar sementes, combater vetores e larvas e no combate primário a incêndios e povoamento de rios.
Os produtores de milho devem ter uma margem apertada na safra 2018-2019, que está em fase de plantio. Segundo analistas, o tabelamento do frete ampliou o preço do transporte em um cenário de altos custos de insumos, o que elevou os estoques para 19 milhões de toneladas. Números da Agroconsult mostram que há pouco espaço para rentabilidade positiva como nos anos anteriores. Se não tivesse ocorrido a subida dos defensivos, dos fertilizantes e do preço do frete, os atuais níveis das cotações do grão seriam suficientes para garantir margens aos produtores. Com o câmbio atual aí na casa de R$ 3,70, a margem fica praticamente zero, contando com a tabela de frete e as produtividades que normalmente o setor obtém. O custo de produção deve crescer 16% no médio norte de Mato Grosso em 2018-2019, em relação à temporada anterior, para R$ 1.800 por hectare para o milho de segunda safra. Para o primeiro ciclo, a alta é estimada de 12% para R$ 4.000 por hectare, considerando o uso de alta tecnologia, principalmente no Triângulo Mineiro. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 21 a mínima. Minaçu, 33 a máxima e 23 a mínima. Posse, 34 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que o preço do leite registrou baixa no mês de novembro e a previsão para dezembro será de queda nos valores. E você vai ver também que o volume de animais disponíveis para negociação está abaixo do que os recriadores e invernistas estão demandando. Dólar mais firme deu sustentação aos preços do farelo de soja no mercado brasileiro na segunda metade de novembro. Nós voltamos já. O preço do leite pago ao produtor cedeu novamente no mês de novembro, referente ao leite entregue em outubro, pelo menos são os dados do CPEA. A média Brasil fechou novembro com R$ 1,36 por litro, queda de 8 centavos ou de 5,4% ante a média de outubro. Este foi o maior recuo desde outubro de 2017, que apresentou queda de 7,7%. É bom lembrar que no mês de setembro para outubro, o preço médio do leite longa-vida recebido pela indústria lá no estado de São Paulo recuou 4,6%, chegando a R$ 2,49 o litro. A maior captação em outubro deste ano, decorrente da volta das chuvas e da melhoria das pastagens, principalmente na região sudeste e centro-oeste, além da demanda retraída por lácteos desde o início do ano, foram os principais motivos da desvalorização da matéria-prima, pelo fato da necessidade de realizar promoções para garantir liquidez. Houve redução nos valores negociados para todos os derivados do leite. As fracas vendas do leite longa-vida em outubro também foram determinantes para a formação de preços ao produtor. E para os próximos meses, a situação do leite não é interessante. O CPEA projeta que a perspectiva é de queda nos preços ao produtor, mas com maior intensidade em função
da maior captação da matéria-prima e de novas quedas no preço do leite longa-vida, com maior pressão do mercado atacadista. A queda acumulada até o dia 28 de novembro chegou a quase 13%, o que pode resultar em uma diminuição de mais de 35 centavos na média mensal do leite. E essa desvalorização deve intensificar o recuo do preço ao produtor no mês de dezembro. O volume de animais disponíveis para negociação está abaixo do que os recriadores e invernistas estão demandando. Dessa forma, no mercado de reposição, as cotações continuam as trajetórias de altas. No fechamento do mês de novembro, na média de todas as categorias de machos anelorados e estados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações fecharam com alta de 0,8%, maior valorização mensal desde agosto deste ano. O que chama a atenção é que mesmo com a menor liquidez no mercado, em função do período de vacinação contra a febre aftosa e, consequentemente, menos dias de negociações, as cotações seguiram firmes, superando as médias de outubro e setembro. Para o curto prazo, a tendência é de manutenção dos bons volumes de negociações. Mas é bom ficar de olho no mercado. A expectativa é de que o preço da arroba do boi gordo mantenha firmeza no curto prazo, mas já a partir de meados agora deste mês, o ritmo de negociações deverá ser menor. Cenário típico para o período de final de ano, quando o mercado retomar o ritmo normal. Em janeiro, sazonalmente, as cotações do boi gordo são mais frouxas e isso pode diminuir o ânimo dos recriadores e invernistas. A procura por negócios deverá ser muito menor. E depois do intervalo, você vai ver que o dólar mais firme deu sustentação ao preço do farelo de soja no mercado brasileiro na segunda metade de novembro. E você vai conhecer as vantagens de ter uma certificação para exportação de produtos do agronegócio. É um minuto só. Certificação é uma garantia que você tem ao comercializar o seu produto, tanto no mercado interno quanto no externo. Confira. Eu vou conversar agora com Sérgio Ribas, ele é o diretor comercial da SBC. SBC é uma empresa especializada em certificação de produtos para exportação. É isso mesmo, Sérgio? A SBC ela atua no mercado pecuário, agropecuário, desde 2002. Começamos com a certificação do protocolo SISBOV para exportação de animais para a Europa. E como é que funciona? Por exemplo, um produtor ou uma empresa, ele quer exportar um determinado produto, o que ele tem que fazer? Procurando a SBC, o que ele faz? Certo. Para o protocolo Europa, que é o SISBOV, ele deve procurar uma certificadora, a gente começa a trabalhar no cadastro desse produtor e da propriedade, instrui o produtor como que ele deve implantar o processo na fazenda e depois mandamos o técnico para fazer a inspeção na sua propriedade. Feita a inspeção, cumprindo todos os processos da norma, a gente solicita uma auditoria oficial. O auditor oficial vai na fazenda para habilitar a sua fazenda para ter condições de exportar seus animais para a Europa. Os frigoríficos compram esses animais para exportarem para a Europa. Bom, mas isso daí precisa ter um trabalho integrado entre o produtor, o frigorífico, a empresa que está vendendo e a empresa que está comprando lá fora. Exatamente. Normalmente a demanda vem da indústria. Esse ano nós tivemos um aumento de 12% praticamente de exportação para a Europa. Então estamos no ano aquecido para exportação e provavelmente 2019 vai seguir o mesmo caminho. Essa demanda que a indústria traz para o produtor nos procura para a gente fazer esse trabalho nas propriedades. Agora, esse trabalho, quem paga esse trabalho? É a empresa que contratou, é o produtor ou é feita uma parceria entre todo mundo?
O produtor paga a certificadora, da parte da certificação, ela paga a fábrica de brinco, porque o brinco é um dos elementos que compõem o processo de certificação, que é a identificação individual do seu rebanho, só que o produtor ele vai ser remunerado pela indústria. Então, normalmente é pago de R$ 2 a R$ 3 por arroba, depende da época do ano. Historicamente, o primeiro semestre é mais valorizado porque tem uma menor oferta de boi Europa. Então, no primeiro semestre, quem conseguir concentrar os abates Europa faz uma melhor média de prêmio. E esse prêmio gira em torno de R$ 3 por Europa, fora a cota Hilton, que é um outro produto, é um outro protocolo, é um outro mercado dentro da certificação Europa. Agora, como é que você enxerga o mercado brasileiro hoje voltado para esse setor de certificação? Quer dizer, você vai validar um produto que vai sair daqui, vai ser um produto muito mais caro, com maior valor agregado. Exatamente. A certificação, nós fazemos praticamente a certificação de terceira parte. Nós auditamos o processo, né, para liberar o produto. Então, na pecuária, um dos protocolos, que é o SISBOV que a gente faz, é para o produtor ter o acesso a esse mercado Europa. No outro lado, a gente também faz a certificação de fruticultura, que é um protocolo que chama Global Gap. E o Global Gap é um protocolo europeu. Praticamente todas as frutas que são exportadas para a Europa precisam da certificação Global Gap, que é uma certificação basicamente de boas práticas agropecuárias. Quer dizer que hoje a sua empresa ela está apta a fazer certificação de qualquer produto? Dentro do agro? Certo. Dentro do agro, a gente trabalha com os principais protocolos de certificação. Trabalhamos com indústrias, trabalhamos com propriedades rurais, na pecuária, grãos e fruticultura. Mas para você conseguir o credenciamento junto a uma certificação como essa, um protocolo como esse, você precisa ser acreditado por alguns órgãos. Então tem um certo rigor que a gente precisa passar para ter a condição de certificar esses protocolos. Quer dizer, esse rigor também, é claro, vem lá de fora, nós temos que atender às exigências do mercado lá fora, mas aqui dentro também a indústria e o produtor têm que seguir certos padrões. Exatamente, ele tem que cumprir a norma que ele está aderindo e o SBC, no caso, nós tivemos que receber uma auditoria do Inmetro para acreditação, para ter o ISO 17065, que é onde a gente consegue trabalhar com alguns protocolos. E depois do intervalo, você vai ver que o dólar mais firme deu sustentação aos preços do farelo de soja no mercado brasileiro na segunda metade de novembro. E a carne bovina, 4 semanas de valorização, vendida pelos frigoríficos no mercado atacadista. Nós voltamos já. O dólar mais firme, ele deu sustentação aos preços do farelo de soja no mercado brasileiro na segunda metade de novembro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do alimento concentrado ficou cotada em média R$ 1.323, sem o frete, frente aos R$ 1.319 por tonelada na primeira quinzena do mês. De qualquer forma, o patamar atual é menor que o registrado em outubro deste ano. E no curto e médio prazos, a expectativa é de mercado mais calmo, com um menor ritmo de negociação, considerando o período de final de ano e o bom andamento da safra brasileira. Mas, de qualquer forma,
o dólar vai seguir como fator de influência no mercado de soja e também no farelo de soja nas próximas semanas. Assim como a situação das lavouras no Brasil, que basicamente já está aí com toda a semeadura da safra de verão 18-19 já comercializada, e lá nos Estados Unidos que estão terminando a colheita da safra 2018-2019. Já se vão 4 semanas de valorização da carne bovina comercializadas pelos frigoríficos no mercado atacadista. Mercado atacadista é aquela carne que sai do frigorífico e vai para as distribuidoras ou para o açougue. E é isso aí, nesse caminho, que o preço está subindo. Desde o começo de novembro, os preços da carne bovina sem osso só sobem e já acumula uma alta de 4% na média de todos os cortes. É o segundo maior aumento mensal desde o começo do ano, perdendo somente para a valorização acumulada ao longo de setembro, que foi 4,4%. Mas os fatores responsáveis pela subida de preços foram divergentes agora nesses 2 últimos meses. Em setembro, a demanda estava contida em função das incertezas eleitorais, mas os volumes recordes de carne bovina in natura vendida para o mercado internacional melhoraram o escoamento e encareceram os preços destes produtos no mercado doméstico. É como o Brasil exporta mais carne de dianteiro, esses cortes foram os grandes responsáveis por puxar as altas. Ao longo daquele mês, em média, os cortes do dianteiro subiram 7% e os cortes do traseiro 13,6%. É bom lembrar também que no mês de setembro, a oferta de gado restrita foi outro fator responsável pela elevação dos preços. Já no mês de novembro, o cenário ao longo do mês foi de mais oferta de boiadas de coxo em comparação com o mês de setembro e exportações sem grandes surpresas. Inclusive, se continuarmos neste ritmo de embarques, a retração em relação a setembro será ao redor aí de 5%. Portanto, o fator que tem alavancado os preços é a expectativa de aumento de consumo de carne bovina agora no final deste ano. E o programa Agronegócio chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é um sucesso. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.